Shalom, tudo bem? Não, não, nós não vamos falar sobre a série de filmes que tem esse nome, Deixados para Trás, não vamos. Porque às vezes coloca o título, né, mas acabou coincidindo ali, na verdade. Na realidade, né, quando Paulo citou em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ele certamente falou que para que estejamos em Cristo, é imprescindível que deixemos algumas coisas para trás. Isso, na realidade, é base do arrependimento, nós sabemos. E é sobre isso que é o nosso recadinho de hoje. Nós vamos tratar em linhas gerais, né, nesse estudo, que é mais um recadinho, não é tanto um estudo assim muito mais aprofundado, não. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos a glória do teu santo nome, Deus. Nós agradecemos por este período de estudo, agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui, agradecemos pela vida de cada um que vai ouvir este estudo. Esteja conosco, Pai, abrindo mentes e corações, para que recebamos mais de Ti. Nós rogamos sempre em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Maravilha. Então, lembrando lá de trás, né, dos primórdios, quando Jacó recebeu instruções precisas para deixar a terra de seu sogro e seguir em retorno à terra de seus pais, ele estava na terra de Labão, Harã, e foi para a terra dos seus pais, né, Isaac e Rebeca. Ele organizou a caravana e partiu com suas esposas, filhos, servas, servos, gado, enfim, todos os seus bens. No entanto, Raquel acabou por pegar os ídolos de seu pai e levou consigo. Olha só que coisa. Obviamente, Labão não gostou nada de tudo aquilo, foi atrás deles, encontrando a caravana nas montanhas de Gileade, mas não encontrou os seus ídolos que estavam com Raquel, porque ela tinha escondido. Olha só. O que Raquel fez, na realidade, isso daí a Bíblia não fala, mas a gente deduz por conta do estudo que a gente faz sobre a palavra. Ela furtou as imagens, né, que eram os ídolos de seu pai, na realidade, dando a entender que ela ainda estava presa a alguns comportamentos e costumes do seu passado, em que vivia, porque na realidade ela não fazia parte ali da família ainda, né? Do contexto da família de Jacó. Agora, voltando para a terra de Jacó, que ela vai sair do meio idólatra em que ela foi criada e vai entrar num ambiente, numa atmosfera em que Jacó somente coloca para ela o Deus único. Né? Esse é o ponto. Mas ela vivia, né, com a idolatria na casa do pai. Era onde ela vivia. Por mais que ela estivesse com Jacó, ela estava presa ainda a essa idolatria. Porém, estando agora com Jacó, né, o seu marido, ela acabou decidindo, né, ela reverenciou o seu Deus e a ele deveria se submeter. Isso está em Gênesis capítulo 31. Depois, bem depois, na ocasião em que Diná, filha de Jacó, foi violentada por Siquém, Simeão e Levi, usando de certa estratégia, mataram todos os homens da cidade e levaram o saque, incluindo mulheres e crianças. Olha só. Com isso, Deus mandou que Jacó habitasse em Betel e que erigisse um altar ali. Na verdade, de Betel foi para Berseba, né, daquela região. Para isso, Jacó orientou a todos os que estavam com ele que se purificassem, abandonando os ídolos e trocando as suas vestes. Diante dessas ordens, eles entregaram os ídolos que tinham com eles, né, que eles também eram idólatras, e inclusive os brincos que eles usavam, enterrando Jacó debaixo de uma árvore. Olha só. Nessa ocasião, certamente, os ídolos de Labão, que estavam com Raquel, foram lançados fora. A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente deduz que eles também podem ter sido lançados fora junto com essa atitude que Jacó tomou, né? Inclusive com aqueles que foram recolhidos com as mulheres de Siquém, né? Que foram feitas servas de Jacó. Na verdade, os homens de Siquém foram mortos por Simeão e Levi e as mulheres acabaram se integrando à caravana de Jacó. Isso está em Gênesis 34 e 35. O que a gente pode falar dessas passagens tão importantes na história de Israel? Entre os vários aspectos a serem considerados, importa que estejamos sempre orientados pelas consequências da idolatria.
Porque Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos por gerações. O norte que é preciso tomar, portanto, né, diante dessa situação, é que é preciso sempre deixar tudo o que se tem e tudo que foi, né, tudo que foi nos tempos da vida idólatra, da vida longe de Deus, para que se possa passar pelas águas do batismo e ressurgir como uma nova criatura de Deus, confessando a Cristo como Senhor e voltando integralmente para os caminhos de Deus, perseguindo a porta estreita do reino. Tem que ser integral. Não adianta a gente passar pelas águas do batismo carregando ainda algumas coisas. Não vai ser nova criatura. E as coisas velhas não vão ser deixadas para trás. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Isso é o que Paulo fala. Mas se você não deixa, você não estará 100% em Cristo. Como eu disse, daí essa célebre passagem de Paulo, dizendo sobre as novas criaturas, né? Elas devem deixar as coisas para trás, abrindo espaço para que as novas entrem, as coisas velhas saem, para que o novo entre e esse novo assuma um papel mais evidente no que diz respeito aos desígnios de Deus para todos nós. Uma vez compreendido que Cristo é o Senhor, isso daí tem que ser feito, vamos dizer assim, eu considero como se fosse automático. Compreende que Cristo é o Senhor, é necessário deixar tudo para trás. Todos os comportamentos, forma de agir, atitudes, posturas, palavras, pensamentos, né, e ações, óbvio, então, como eu falei, atitudes, posturas, porque se não for tudo novo, se continuar trazendo alguma coisa junto consigo, o negócio realmente acaba não sendo tão novo assim como a gente imagina. Agora, isso é uma responsabilidade nossa. Observem que na passagem, né, em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo fala em termos condicionais. Se alguém está em Cristo, ele coloca bem isso. Se alguém estiver em Cristo, as coisas velhas já passaram. Então, se alguma coisa vamos dizer assim, da vida anterior a Cristo, é, ainda permanece, de acordo com essa passagem, talvez a pessoa não esteja em Cristo porque não está sendo ali 100% obediente aos mandamentos, aquilo que ele colocou para todos nós, né? É sempre condicional e sempre será, porque se a pessoa não deixa as suas coisas mundanas para trás e não se torna nova criatura, vai se falar o quê? Essa é uma responsabilidade de cada um, como eu disse. Quando vem o arrependimento, o conhecimento das escrituras, né? Tudo se torna mais claro, né? Se torna mais forte na vida de alguém. Né? Um objeto pode ser identificado como anátema, um comportamento, uma atitude, a maneira de se vestir, de falar, de enxergar as coisas da vida, as coisas à sua volta, a sua cosmovisão, né, como se diz. Tudo isso pode ser identificado como idolatria ou como algo mundano que deve ser abandonado para assumir a natureza verdadeira de reis e sacerdotes para Deus e restaurar a imagem e semelhança que tinha no princípio. Extremamente importante isso aí, né? Deve ser abandonado, enterrado, esquecido, como Jacó fez. Porque Deus também se esquece dos nossos pecados. Então a gente também tem que se esquecer da vida passada, da vida anterior a Cristo. Porque uma vez estando em Cristo, temos que nos entregar a ser novas criaturas. O problema, que é mais comum do que se imagina, é que muitos relutam em renunciar a algumas coisas e insistem em manter certos ídolos na vida, né? Um livro, uma música, uma forma de agir, de falar, até mesmo uma pessoa, né, do seu relacionamento que é mantida ali, mas que deveria ser afastada pelas condutas idólatras e mundanas. Talvez seja forte o que eu esteja falando, mas existem passagens na Bíblia que falam sobre isso daí. Né? Se a pessoa não tem realmente a Deus no seu coração e tem atitudes que não condizem com a palavra de Deus, a gente tem que refletir muito bem se aquilo ali faz parte do nosso, deveria fazer parte do nosso relacionamento. Isso é extremamente importante. Né? Então, o que eu tenho para falar, né, como conclusão? Eu queria que você acreditasse, né? Acredite mesmo.
Arrepender-se significa mais do que simplesmente deixar de ir a um lugar para ir a uma igreja e cantar músicas, louvores. Não, é muito mais do que isso. Significa mudar o estilo de vida de maneira profunda, significa trocar de roupas, trocar-se de maneira real e também de maneira alegórica, né, espiritualmente falando, para que haja a identificação com a verdadeira natureza de filhos de Deus, restaurando a imagem e semelhança com o Pai que se tinha no princípio. Esse sim é o propósito. E é assim que nós devemos agir. Esse é o nosso recado para todos nesse estudo de hoje. Amém? Fica com Deus. Uma ótima semana para você. Shalom!